Funções matemáticas no PHP, mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final, meu nome é Gleison e hoje a gente vai ver mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Hoje a gente vai ver como trabalhar aí com funções aritméticas aí no PHP. Então, se você ainda não assistiu a aula aí que eu falo sobre funções, eu vou deixar o link aqui para vocês poderem assistir, juntamente com o link aí da playlist do nosso curso de PHP. Se estiver gostando do conteúdo, deixa seu comentário, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, ativa as notificações e vamos lá para o código para poder te mostrar aí como trabalhar aí com as funções matemáticas aí do PHP. Então, eu estou aqui com o meu VS Code aberto. A gente vai começar a ver as funções aí matemáticas do PHP. Então, o PHP ele é uma linguagem que ele já vem com muita coisa inclusa. Então, você já tem aí diversas funções aí para trabalhar aí com cálculos matemáticos e tudo mais. E a gente vai ver como utilizá-las aí, diferente de algumas outras linguagens, em que às vezes você precisa instalar alguma coisa, bater um pouco de cabeça. O PHP já vem com muita coisa pronta para a gente usar. Então, primeira função que a gente vai ver aqui é a função de raiz quadrada, né? Então, eu vou colocar aqui um var_dump para a gente poder ir testando aqui, né, os resultados das funções. Eu vou criar aqui uma variável result e eu vou dar um var_dump nessa variável result. E aqui a gente vai ir fazendo aí as nossas funções. Então, primeira função aí para trabalhar com raiz quadrada, simples, né? SQRT, né, de square root, aí de raiz quadrada. Então, essa função ela calcula aqui a raiz quadrada. Então, basta eu colocar aqui o número que eu quero. Então, por exemplo, quero tirar a raiz quadrada de 9, certo? Vou rodar aqui meu código. Eu tenho aqui, né, que o resultado da minha raiz quadrada de 9 é 3, sem segredo algum. Então, qualquer número que você colocar aqui, né, o PHP vai calcular para você aí a raiz quadrada, certo? Essa função ela aceita aqui, né, qualquer número que seja do tipo float, então eu posso passar o número com vírgula. Então quero, por exemplo, 64,87 aqui, certo? E vou rodar, ele vai dar aqui um resultado bem quebrado, mas ele vai calcular para gente e ela retorna aqui, né, um float, tá? E aqui ele tem uma observação aqui, né? Que ele pode retornar um num aqui para números negativos, né? Então, se eu colocar aqui, né, na minha raiz quadrada, aqui um número negativo, qualquer um que seja, ele vai me retornar aqui, né, esse num aqui, dizendo que não é um número, né? Num é not a number, né? Não é um número, tá? Então, ele não vai calcular a raiz quadrada de números negativos. Então, basicamente é assim que a gente calcula raiz quadrada. Outra função é a de potência. A gente já viu lá na aula aí de operadores aí do PHP, né, de operadores básicos do PHP, que eu posso calcular potência, né, utilizando 2 asteriscos. Então, por exemplo, 2 asteriscos 10 é equivalente de 5 elevado a 10, né, que daria este número aqui. Mas você também pode fazer isso através de uma função. Eu posso utilizar aqui a função po, né, potência. Então, eu vou passar aqui o primeiro parâmetro é o número. Então, por exemplo, eu quero 5, vírgula, e a quanto que eu quero elevar. Então, eu quero elevar aqui, né, a um valor de 2, por exemplo. 5 elevado ao quadrado. Então, eu vou rodar aqui. Ele vai me retornar aqui o 25, certo? Então, reparem que essa função ela pode receber qualquer tipo de número aqui, né? Que eu possa estar utilizando, e eu posso passar aqui um expoente e ele vai me retornar aqui, né, um objeto, um int ou um float, tá? E aí ele fala assim, ó, se, né, se ele não puder calcular aqui a potência, ele vai retornar um falso. Então, se você precisar usar esse cara aqui, saiba que se por um acaso ele não conseguir calcular aqui a potência, certo? Aqui, né, ele aceita um mixed, né? Ele aceita qualquer tipo de valor aqui. Então, se eu passar um valor aqui que ele não aceite, ele não consiga calcular por qualquer motivo, ele vai me retornar aqui, né, um falso. Então, só fiquem de olho nisso. Outra função que eu tenho aqui é a função para descobrir qual é o menor valor. Então, vou colocar aqui um array de valores. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 20, 10, 58, 100, 2, por exemplo. Então, eu tenho aqui uma lista de valores, eles não estão em ordem, inclusive, e eu quero descobrir qual é o menor deles. Então, eu posso vir aqui, né, min,
E aí eu vou passar aqui a minha variável values aqui, certo? Vou rodar. Ele vai me dizer que, olha, desses números que você passou, o menor deles é o 2. Então, reparem que essa função, ela aceita qualquer valor aqui. Então, eu poderia passar qualquer valor aqui. E ela aceita, né, que eu passe também um segundo parâmetro aqui, né, um variádico aqui, vários valores. Né? Então, vamos fazer alguns testes. Então, por exemplo, se eu passar aqui um número e um array, por exemplo, então vou passar, na verdade, vou até simplificar, vou passar só um número aqui, né? Se eu passei só um número, ele vai dizer assim, ó, que esse primeiro item aqui, né? Se eu passar só um item, ele vai dizer assim, olha, o primeiro item precisa ser um array. Né? Então, se eu for passar somente um item, tem que ser obrigatoriamente um array, certo? Aí, para ele poder calcular. Agora, se eu passar mais de um parâmetro, então, por exemplo, vou passar 2 parâmetros e aqui no primeiro eu vou colocar o número 1, por exemplo. O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai dizer, olha, o número é menor do que, obviamente, um array. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1000, né, ele vai colocar aqui que 1000 é menor do que um array. Então, quando você coloca aqui um número com um array, o que vai acontecer na prática é, ele sempre vai dizer que o número é menor porque ele considera, a função considera que números vêm antes, né, são menores do que arrays. Mesmo que o seu array aqui tenha 5 valores e aqui eu passe 1000, ele vai entender que o número por si, ele deveria vir antes aí de um array. Então, se eu passar aqui 1000, isso vai acontecer. Se eu passar aqui um texto qualquer, ele também vai dizer que o menor valor aqui dentre esses dois é um texto, tá? Porque são aí basicamente, né, 2 itens que ele entende que tem preferência sobre os arrays. Agora, se eu passar aqui, por exemplo, no segundo parâmetro aqui, eu vou passar aqui, por exemplo, o número 5, certo? Ele vai dizer o seguinte, olha, mesma coisa, né? O número aqui é menor do que o meu array. Então, se eu vou passar aqui, por exemplo, 5.000, 5.000 não, na verdade 50.000, ele vai dizer, olha, esse número, certo, vem antes de arrays. Então, quando você mistura, né, números com array ou strings com array, o número sempre vai vir antes ou a string sempre vai vir antes do que o array. Mas, geralmente, a gente utiliza a função min para utilizar com arrays, né? Geralmente, se você só tem um número, só você não precisa saber qual que é o menor. Mas pode acontecer de você precisar, de repente você tem uma variável que ela pode vir um número, tem hora, pode vir outra hora, ela vem um array. Então, é possível utilizar dessa forma. E se eu passar aqui 2 arrays, né? Então, eu vou, por exemplo, passar aqui esse array com o array que eu já tinha. E eu vou rodar aqui, o que vai acontecer? Ele vai me mostrar qual é o menor array entre eles. Então, ele vai contar aqui quantos itens eu tenho dentro, e aí ele vai me retornar o que tiver menos itens. Então, por exemplo, aqui, né, se eu passar aqui, né, os dois iguais, né, então os dois têm aqui 5 itens, certo? Então, nesse caso, ele mantém o último aqui, ó. Então, ele me trouxe esse último aqui. Agora, se eu tiver um item, um array com mais itens do que o outro, ele vai pegar para mim e vai me trazer aquele array que tem a menor quantidade de itens. Então, por exemplo, vou colocar aqui 20, 50. Agora, o meu array aqui passou a ter 6 itens. E aí, quando eu rodo aqui, eu tenho o meu primeiro array aqui sendo exibido. Tá? Muito simples. Da mesma forma que eu tenho o min, eu tenho o max. O max vai funcionar da mesma forma, só que inverso. Né? Então, agora ele vai procurar o maior valor. Então, dentre esse array, qual é o maior array? Né? Se eu passar somente aqui, né, o array com os valores, né? Então, passei aqui só o array. Qual é o maior número dentro desse array? Se eu misturar aqui, por exemplo, um texto com um array, e eu rodar, agora ele vai me dizer que o array é maior. Lembra que eu falei, né? Ele considera sempre que array é maior do que um número só, ou array é sempre maior do que um texto.
Nesse caso, como eu estou buscando o máximo, né, eu quero o maior, então nesse caso ele vai dizer, olha, o array realmente é maior. Então, muito simples de trabalhar. Então, essas daqui são as funções aí para você buscar valores mínimos e máximos. Outra função aí, pode ser útil, é a de divisão por inteiros, né? Então, existe uma função dentro do PHP chamada intdiv, que ela aceita somente números inteiros e ela retorna um resultado inteiro. Então, por exemplo, 15 dividido por 7, ele vai me retornar um número inteiro, ou seja, ele vai fazer a divisão e vai descartar o resto, né? Então, ele vai calcular só o que é inteiro. Então, se você precisar fazer um cálculo que você tenha números inteiros e que o resultado é quebrado, mas você quer garantir que o resultado seja inteiro, você pode fazer com intdiv. Aí nós temos as funções de arredondamento, tá? Então, por exemplo, nós temos a função floor, que vai arredondar o número para baixo. Então, por exemplo, 5.1, ele vai arredondar aqui para 5, certo? Então, ele sempre vai arredondar para baixo. Se eu colocar aqui, por exemplo, 5.5, ele vai arredondar para baixo, para o próximo, né, para o próximo número inteiro que tiver embaixo, para baixo. Se eu tivesse aqui, ó, 5.9999999, está mais próximo de 6 do que 5. Como eu estou utilizando a função floor, ele vai arredondar para baixo. Então, toda vez que você precisar arredondar os números para baixo, você utiliza a função floor. Da mesma forma, se eu quero arredondar para cima, independente de quão longe está ou não do número, eu vou utilizar a função scale. Então, a função scale vai fazer o inverso. Então, 5,99 aqui, ele vai arredondar para 6. Se eu tivesse aqui 5,5, ele arredonda para 6. Se eu tivesse aqui 5,0000001, por exemplo, ele vai arredondar para 6. Então, a função floor arredonda para baixo, sempre para o número inteiro que estiver para baixo, e o scale sempre arredonda para o número inteiro que estiver acima, tá? Além disso, a gente tem, sim, caso você queira arredondar de verdade, existe uma função round, certo? E essa função round, ela tem 3 parâmetros: o número, a precisão e o modo de arredondamento. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 5.5 e vou arredondar, certo? Ele arredondou aqui automaticamente para 6. Ele seguiu, né, o modo automático dele aqui, certo? Ele arredonda aí, né, para o próximo número, né? Então, se eu colocar isso aqui 5.4, ele arredondaria aqui para 5, né? Então, ele segue aquele padrãozinho que a gente já conhece, né? De 5 para cima, ele arredonda para cima, de 5 para baixo, né? Então 4,99 para baixo, ele arredonda para baixo. Então ele segue essa forma automática. Aí você pode dizer qual é a precisão, né? Então, por exemplo, se eu tiver um número muito quebrado, eu posso dizer quantas casas decimais ele vai usar o arredondamento. O arredondamento, por padrão, ele tem nenhum número depois da vírgula. Então, esse precision é quantos números ele vai ter depois da vírgula. Então, no caso, o padrão é arredondar para um número inteiro. Mas eu posso vir aqui e posso dizer que eu quero arredondar para que ele tenha 2 números inteiros. E agora ele arredondou esse valor para 5,49. Certo? Então, ele arredondou aqui, ele viu que o 8 aqui está mais próximo, né, do 9, e aí ele vai arredondando, né, da direita aqui para a esquerda, certo? Então, se eu coloco, né, então ele vem fazendo arredondamento automático aqui até ele chegar em 2 casas decimais, então ele vai seguindo a ordem lógica dele lá. Agora, eu posso definir um modo, e o modo, eu até deixei a documentação aberta, porque existem 4 modos de arredondamento. Então, o primeiro deles é esse aqui, ó, PHP Round Half Up. Então, o que ele faz? Números que estão de 5 para cima, ele arredonda para o próximo número, né? Para o próximo número, ele arredonda para cima. Então, 5, 6, 7, 8, 9, ele arredonda para cima. Então, vou colocar aqui, ó, 5.5 e vou colocar aqui a constante, ó, PHP round half up,
certo? Então, vou colocar ela aqui. Essa constante é a mesma coisa que eu passar o número 1 aqui, né? Então, se eu passar 1 aqui, ou esse nome, ele terá o mesmo valor. Isso daqui é uma constante. E aí, eu vou rodar aqui, ó. Então, o que que ele fez, né? Deixa só eu colocar aqui que eu quero, né? Nenhuma casa decimal, né? Porque aqui por que que ele não arredondou, né? Porque eu estou dizendo que eu quero 2 casas decimais e o meu número só tem uma casa decimal. Então, óbvio que ele não tem para onde arredondar aqui, né? A menos que eu teria que ter um número maior aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, dessa forma, né? Então, ele arredonda para 5,56. Eu quero 2 casas decimais, né? Então, ele chegou aqui, né? Nesse último 5 aqui, ele falou, o que que eu tenho que fazer com esses 5? Aí ele falou assim, ó, arredonda para cima, né? De 5 para cima você arredonda. Então, vou colocar aqui só 5,5. Vou deixar aqui 0, só para a gente poder ver. Então, vou rodar aqui, ó. Então, 5,5 ele arredonda para cima, né? Se eu colocar aqui 5,4, ele mantém o 5, né? Então, beleza. Então, aqui eu não quero nenhum número depois da vírgula. Então, tá certo, ele arredondou para um número inteiro. E ele só vai arredondar para cima quando for 5, quando for 6, quando for 7, quando for 8 e assim por diante. Agora, eu posso colocar também essa opção, PHP Round Half Down. Então, o que que ela vai fazer aqui, ó? Então, essa constante é a mesma coisa que passar 2 aqui, ó. Todo número que for 5, ele arredonda agora para baixo. Então, 5,5 ele arredondou para baixo. 5,6 agora, 5,6 ele arredonda para cima. Então, quando eu coloco o PHP Round Half Up, ou seja, ele pega, quando for 5, ele arredonda para cima. Quando eu coloco essa opção PHP Round Half Down, quando for 5, ele arredonda aí para baixo, tá? Nós temos aqui o PHP Round Half Even, né? Então, esse cara ele vai arredondar para o número, para o próximo número que for par, né? Então, no caso aqui, ó, vou colocar essa opção. Essa opção, veja que ela é a mesma coisa que eu passar aqui 3 na minha função. Então, 5,6, qual é o próximo número par? 6. Se eu for colocar essa aqui, ó, 5,5, 6. Se eu colocar aqui 5,4, 5, né? Então, o que ele faz aqui é, quando você tem o número 5, certo? Então, o 5 aqui, né? Então, quando você tiver o número 5, ele vai arredondar para o próximo número par que você tiver. No caso aqui, se eu colocar, por exemplo, essa opção aqui, ó, PHP Round Half Odd, olha o que que ele vai fazer. Ó. Essa opção é equivalente a um 4. 5,5 ele arredonda para 5, certo? Por quê? Porque o número mais perto aqui, que é ímpar, é o 5. Né? Então, se ele não fosse arredondar para 5, ele teria que arredondar para 7. Então, esse cara aqui, o arredondamento é sempre o número mais próximo. Então, eu posso arredondar do 5 para o próximo número. Né? Então, quando for 5, arredonda para cima. Quando for 5, arredonda para baixo. Quando for 5, arredonda para o próximo número que for par, e o mais próximo par que tiver. E quando for aqui, né, o odd, eu arredondo para o próximo número ímpar que tiver, o mais próximo ímpar que tiver. Tá? Então, essas daqui são as formas de arredondamento aí do PHP. Além disso, existem algumas outras funções que servem para trabalhar com outros formatos de número. Então, por exemplo, eu tenho uma função chamada dechex. Essa função ela converte um número do tipo decimal. Então, por exemplo, eu quero converter 100 em hexadecimal, certo? Hexadecimal, para quem não conhece, são números aí que eles vão de 0 a 9 a F. Então, por exemplo, né, se eu colocar aqui o número 10, como que eu represento 10 em hexadecimal? Eu represento ele pela letra A. Então, ele vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como que é o 10? O 10 é o A, certo? Como que seria
Como que seria aqui, por exemplo, o 11? Então, vou colocar aqui o 11. Ó. O 11, ele é o B. E ele vai assim por diante. Então, basicamente, ele vai aqui. Ó. 10, o B é o 11, o C é o 12, o D é o 13, o E é o 14, o F é o 15, ou seja, ele vai de 0 a F, tá? É um número, é uma forma de se trabalhar, né? A gente costuma trabalhar em computação. Computação trabalha com números binários, né? Então o computador ele trabalha ali com 0 e 1. Nós humanos costumamos trabalhar com base em decimais, ou seja, quando você chega ali no 9, né? 9, 10, sobe 1, ou seja, toda vez que você faz uma soma de números, a gente aprende na escola, né? Que quando você chega ali no 10, você deixa o 0 e leva 1 para o próximo dígito, né? E assim por diante. Então, é por isso que é de 10 em 10. Então, o metro, por exemplo, um metro são 100 centímetros e assim por diante. Então, a gente trabalha muito com base 10. E existe a base. Então, base 2, base 8, base 16 e assim por diante. Existem outras bases que não são necessariamente a 10. E o decimal é uma e o hexadecimal é outra. Então, se você precisar trabalhar em computação com números hexadecimais, você pode converter aqui. Né? Então, eu posso converter aqui de um, né, decimal para um hexadecimal. Então, vou colocar um número grande aqui, ó. Por exemplo, vou convertê-lo aqui em hexadecimal. Então, esse número grande aqui, ele é equivalente a isso daqui em hexadecimal. Vou até copiar aqui. Do mesmo jeito que eu tenho o DEC para X, eu tenho o XDEC, que vai fazer o processo inverso. Então, eu vou passar aqui a string, certo? Vou jogar aqui e ele vai me dar o mesmo valor que eu tinha antes aqui. Ó. Então, com esse, então com o DEC hex, eu converto para hexadecimal, do hexdec eu faço o caminho inverso. Da mesma forma, eu tenho também o DEC bin, ou seja, eu quero converter um número de decimal para binário. Então, 10 em binário, como que é? 10 em binário é 10, 10, certo? Se eu quiser fazer o caminho inverso, eu coloco aqui bin dec, e aí eu jogo o meu número aqui, certo? 10, 10. Opa, aqui ele tem que ser uma string, né? Então ele tem que ser aqui sempre uma string. E aí eu tenho o meu número aqui novamente como um decimal. Outra função que a gente tem é a de base convert. E essa daqui é interessante porque eu posso transformar um em outro. Então, por exemplo, eu tenho esse número, ele está em binário, certo? Então, eu vou dizer o seguinte, olha, eu quero que você converta da base 2, ou seja, de binário, para octal, por exemplo, que é a base 8. Então, o número 10, 10 em binário, em octal, que é uma base 8, ele é equivalente a 12. Se eu colocar aqui o 10, 10 em base 16, ele é equivalente a, porque 10, 10 é 10 e 10 a gente já viu que em hexadecimal é o A. Então, eu posso trabalhar aqui, eu posso converter aqui. Então, por exemplo, vou criar aqui um número qualquer aqui, por exemplo, em hexadecimal, e vou dizer, por exemplo, que esse eu vou converter de hexadecimal para base 10. Então, esse número em hexadecimal, quando você converte ele para um número decimal, ele é esse número aqui. Se eu quiser converter ele para binário, eu posso vir aqui e trocá-lo para base 2. Ele vai transformar esse número em um binário. Tá? Então, basicamente, essas daqui são funções bem úteis aí para quem precisar trabalhar, converter base, né? Então, precisa converter ali e tal. É mais fácil você converter de uma base para outra. Então, vamos supor que você tem um número decimal e um número binário. Você precisa trabalhar com os dois. O que você faz? Ou você converte tudo para binário, você converte tudo para decimal, faz a conta que você precisa fazer. Então, por exemplo, quero somar números. Né? Eu tenho um número que está em binário e um número que está em decimal. O que você faz? Ao invés de você só somar normal, você converte ele de todos para a mesma base. Então, ou você converte tudo para decimal ou tudo para binário, faz a conta, depois você desconverte e usa. Tá legal? Então, basicamente, essas aqui são as funções de matemáticas aí do PHP. Existem outras, eu vou deixar para vocês a lista aí com
da documentação do PHP. Existem muitas funções aí do PHP. Existem algumas funções que você precisa instalar outras extensões, né? Você precisa instalar coisas no seu PHP para que você tenha acesso às outras funções, mas essas daqui que eu mostrei, elas são funções nativas aí do PHP, tá legal? Então, se gostou, deixa seu curtir, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.